Olá, olá galera, aqui quem fala é Júnior Nogueira e eu tô aqui para bater mais um papo com vocês, para contar mais um pouquinho de história e hoje a gente vai falar sobre o poder da ação. Qual o poder que a ação tem na nossa vida, qual o poder que a ação tem principalmente nos dias atuais. Mas antes de falar sobre a ação, como de costume, eu queria contar um pouquinho de uma história minha. De uns tempos para cá, eu sou um cara que me auto-observa muito, eu tenho muito discernimento e adotei essa prática de me auto-observar, observar as minhas condutas, as minhas atitudes, principalmente do passado, e tirar como lição e me avaliar, me autoavaliar, né, diante disso. E assim, eu sempre fui um cara que fui muito tranquilo, sempre recebia até algumas críticas, muitas vezes foram ditas muitas mentiras, calúnias ao meu respeito, e eu sempre soube lidar muito bem com isso. Eu não permitia que isso me atingisse muito, principalmente no que se tratava de mentiras, mas eu sempre fui alvo, muitas vezes, de críticas ou de elogios, enfim. E eu sempre soube lidar muito bem com isso e não permiti que isso me atingisse de forma profunda. Então, eu sempre me considerei uma pessoa muito boa, muito não, né? Mas uma pessoa boa. E eu sempre tive a crença, por isso, de que as coisas aconteceriam na minha vida. De que Deus me observaria e falaria assim, não, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa boa, então você merece. E que, assim, a sorte, não vou chamar de sorte, mas que o destino iria bater na minha porta um dia, ia pegar na minha mão e falar assim, não, agora você está pronto, você está preparado e as coisas vão acontecer para você. Não simplesmente me dar a oportunidade, ele me pegaria pela mão e falaria, você vai fazer isso, isso, isso e você vai atingir tudo que você quer. Então eu sempre, durante muito tempo, eu acreditei nessa crença, eu tive essa crença de que as coisas simplesmente aconteceriam porque, sei lá, por eu ser uma pessoa boa, o universo, Deus ia me premiar por isso. Quando você se depara com a realidade, quando você começa a ter mais percepção, a amadurecer mais, você começa a ver que não é bem assim, que você busca o seu espaço. O universo, muitas vezes, ele atende o seu pedido, ele te dá as oportunidades, mas você tem que estar preparado, porque muitas vezes, se você não estiver preparado, você não percebe essas oportunidades passando, ou pior, você não tem capacidade, não tem qualificação para executar as tarefas que ele está te dando, que ele está te premiando para você fazer, e muitas vezes você perde a oportunidade. E as chances, muitas vezes, elas não se repetem na nossa vida. Elas têm muita chance que passa, que é só uma vez, e se a gente não estiver preparado, ela passa, simplesmente passa. Mas não é só sobre isso que eu vim falar. Fazendo sempre o link que a gente faz com o emagrecimento, então, durante muito tempo também eu me autocriticava. Eu ficava parado pensando, por quê? Por que comigo? Por que eu vejo tanta gente que come de tudo, tanta gente que não se esforça tanto quanto eu? Quem me conhece sabe o quanto eu sempre me esforcei, sempre busquei deixar de ter um excesso de peso, deixar de ser sobrepeso, e busquei sempre, através de exercício, de dietas, busquei sempre ser magro ou ter um corpo que eu achasse legal, que eu gostasse. E muitas vezes eu ficava pensando assim, mas por que comigo? E imaginava que um dia, por ser uma pessoa boa, por não merecer aquilo na minha cabeça, que eu iria acordar um dia e acordar magro. E falar, não, hoje eu acordei magro, pronto, o universo me premiou. E não é assim, né, gente? A gente sabe que não é assim. Então, eu comecei a observar que existem 3 coisas principais, né? A primeira delas é entender que existem pessoas que engordam com facilidade e existem outras que não.
Isso eu vou falar melhor no meu vídeo sobre morfologia e emagrecimento, vou explicar melhor como isso acontece, quais são os tipos genéticos que tem, os tipos morfológicos, mas hoje eu vou me ater só a esses 3 elementos. Então, primeiro é identificar que você tem uma facilidade. Existe até o gene da obesidade, os cientistas hoje já descobriram, então tem pessoas que têm muito mais facilidades que outras de engordar, de ganhar peso, de transformar o que consome em gordura. Então, o primeiro ponto é identificar. Será que eu me engordo com facilidade? Ou será que eu só sou relaxado na alimentação e nos exercícios? Primeiro ponto. O segundo ponto a se observar é: eu preciso fazer alguma coisa, né? Então, o primeiro ponto é observar, o segundo é entender que você precisa fazer alguma coisa frente a isso. E frente a isso só tem 2 opções. A primeira é você continuar com os hábitos que você tem, com o ritmo de vida que você segue, continuar e desleixar, não se preocupar com a aparência, não se preocupar com o seu corpo e as coisas iriam acontecendo, né? Aceitar, eu sou assim e pronto, né? Ou você tomar uma atitude, né? E aí vem o poder da ação. Não adianta nada eu saber que eu preciso emagrecer. Não adianta nada eu saber que eu engordo com facilidade se eu não tomar uma atitude. Se a minha opção é mudar, se a minha opção é emagrecer, se eu quero emagrecer, se eu tenho vontade de emagrecer, se isso é prioridade na minha vida, eu não posso simplesmente observar que eu engordo com facilidade e pronto. Agora eu já sei que eu engordo com facilidade, agora eu já sei o que eu devo fazer, pronto, assim eu vou emagrecer. Não, você precisa da ação. Nós temos principalmente 2 mundos. Nós temos um mundo mental e nós temos o mundo físico, tá? Platão já dizia isso na sua teoria sobre os mundos, né? Não eram só 2 na teoria de Platão, mas assim, especificamente esses 2. O que é o mundo mental? É o mundo das ideias. É aquele mundo onde nós criamos realidades. Todos nós aqui já criamos inúmeras realidades nesses mundos. Quando vai deitar, quando está em casa, quantas vezes a gente já não imaginou uma situação acontecendo com a gente? A gente já não mentalizou um mundo ideal para nós. A gente já não nos mentalizou magros. Quantas vezes isso, falando especificamente do emagrecimento agora? Quantas vezes a gente já não imaginou, nossa, seria tão bom se fosse assim, assim, assado. Eu tenho certeza que você em casa, e eu também aqui já fiz muitas vezes isso, de imaginar, de criar nesse mundo mental outras realidades que não a nossa. Isso já mostra que nós não estamos satisfeitos com a nossa realidade, que nós queremos mudar. Mas o grande diferencial de quem só imagina e de quem coloca isso em prática é justamente isso, de trazer do mundo mental pro mundo físico, tá? É de tirar da sua mente e colocar em prática. Esse é o grande diferencial. Muita gente só imagina e por isso a mudança não acontece. Mas aquelas pessoas que falam assim, não, então eu vou tirar do meu mundo mental e colocar no meu mundo físico, essas sim têm resultados. É aquele chamado de propósito inabalável, tá? Então você traz para o mundo físico e não deixa nada de fora interferir nisso. Você percorre o seu sonho, você percorre o seu objetivo e você atinge. Muitas pessoas que se propõem realmente a fazer aquilo como prioridade, como foco, elas atingem os seus resultados. Então, o primeiro é entender que você tem facilidade, entender a sua fisiologia, entender o seu corpo. O segundo é trazer do mundo mental para o mundo físico. Primeiro, claro, você precisa imaginar, você precisa querer, você precisa criar no seu mundo mental esse emagrecimento. Você precisa se ver magro e trazer para o mundo físico, colocar em prática. A grande diferença entre quem tem sucesso e quem não tem é que colocou em prática. Como eu falei, sonhar, todas as pessoas sonham, mas só as corajosas colocam em prática. Só aquelas que têm coragem, que têm garra, que colocam em prática, percorrem os seus sonhos e saem vencedoras. Quem coloca em prática como propósito inabalável, sai vencedor, consegue atingir os seus objetivos.
É só você puxar a história das pessoas. Eu gosto muito de ouvir histórias, eu assisto muitas histórias de sucesso, gosto muito, sou um apaixonado por histórias de sucesso, por serem inspiradoras, justamente por isso, por nos inspirar a fazer. Tá? Então, o segundo é colocar em prática, executar. Gente, quando você está com sono, por exemplo, estou muito cansado, cheguei do trabalho, estou cansado, estou com sono, e tem minha cama lá no lugar. O simples fato de eu estar cansado e a cama estar no quarto, isso vai me fazer descansar? Eu já posso me contentar com aquilo, sair para ir trabalhar de novo? Ou, sei lá. Não, eu preciso me deitar e preciso dormir. Eu preciso ter uma atitude, né? Eu preciso ter uma atitude para atingir o meu objetivo. No emagrecimento, especificamente, que a gente está falando, também é assim, tá? Então, você precisa ter uma atitude. Não basta você identificar, não basta você entrar num programa de emagrecimento, não basta você querer, você tem que executar com sabedoria, tá? E o terceiro e também principal, como a primeira e a segunda, é escolher a melhor estratégia. Assim como você tem determinadas facilidades para engordar ou para emagrecer ou outras coisas na vida, a estratégia é fundamental, é preciso ser escolhida com sabedoria. Então, não existe uma estratégia global que ajude igualmente todas as pessoas a atingirem os seus objetivos. Cada pessoa, em se tratando de fisiologia, ela é diferente. Nós temos os grupos, que eu já falei que eu vou explicar no outro vídeo, né? Que são parecidos, que têm características semelhantes, e esses grupos também têm suas individualidades, mas de um grupo para o outro existem muitas diferenças e essas diferenças são fundamentais na hora de emagrecer. Então, qual estratégia eu vou utilizar, tanto alimentar quanto física e principalmente mental? Então, essas são as 3 chaves para um emagrecimento. As 3 chaves, assim, de uma maneira global. Tá? Existem outras chaves, claro, dentro dessas 3 chaves, mas a primeira é identificar, entender que a sua fisiologia, que você tem facilidade para engordar. A segunda é criar no seu mundo mental e trazer para o mundo físico, é o poder da ação, como diz o título desse vídeo. E a terceira é escolher a melhor estratégia. E isso, tá? Isso, só um profissional ou profissionais capacitados são as principais opções para isso, tá? E é muito importante que você escolha um profissional ou profissionais capacitados para te ajudar nisso, para escolher as estratégias. Não basta simplesmente você ir lá na internet, ir lá na TV e ver que aquela estratégia deu certo para aquela pessoa. Cada pessoa é de um jeito, é só você parar e observar. Gêmeos univitelinos, gêmeos que são iguais, eles pensam diferentes. Muitas vezes até tem alguma característica fisiológica diferente. Então, assim, cada pessoa precisa de uma estratégia, tá? E escolher a estratégia é fundamental. Então, essas são as 3 chaves que eu trago para você aqui hoje. Foi muito bom e é sempre muito bom bater um papo com você. Eu espero você no próximo vídeo, espero que você me acompanhe aí. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, passa para todo mundo aí. Acesse o nosso canal no YouTube também, Júnior Nogueira, EC21. Se você quer emagrecer, se você está buscando emagrecer, nós temos o programa EC21, que é sensacional. Eu sou suspeito em falar, mas está sensacional esse programa. E lembre-se sempre, assuma o controle. Um beijo, tchau, tchau.